1 Crônicas 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Bate-Sua, lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Zeron e Amul. Zerá foi pai de 5 filhos, Zimri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zerá, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com muita coisa conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Ezeron foi pai de 3 filhos, Jaremel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Odebe, e Odebe foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Jeruía e Abigail. Jeruía teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Asael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amassa. Calebe, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Gesser, Jobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade, mas os reinos de Gessur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, seu filho Calebe casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos: Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, mas Jamim e Quer. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atará, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jadá, e Samai também foi pai de 2 filhos que se chamavam Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Azi. Azi foi pai de Sessã, e Sessã foi pai de Alai. Jadá, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos estes foram descendentes de Jerameel. Sessã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jará.
Sessã deu uma das suas filhas em casamento a Jorá. Eles tiveram um filho que se chamava Ataí. Ataí foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zababe. Zababe foi pai de Efrau, e Efrau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Sissamai, e Sissamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elissama. O filho mais velho de Calebe, irmão de Jezamel, se chamava Messá. Messá foi pai de Zifé, Zifé foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapuá, Requém e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai, Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Betsur. Calebe tinha uma concubina chamada Efa, e ela deu mais 3 filhos, Arã, Mossá e Gazés. Arã também foi pai de um filho chamado Gazés. Um homem chamado Jadaí foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saafé. Calebe tinha outra concubina, chamada Maacá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madimana, e Cefa fundou a cidade de Maquebena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Ur foi filho mais velho de Calebe com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Iriate-Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém, e Aref, o terceiro, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Giriate-Jearim, foi o antepassado do povo de Aoré e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de família que moravam em Kiriate-Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Os povos da cidade de Zorá e Estaol pertenciam a este grupo de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofá, de Atarote, Bet, Joabe e dos Zoreus, que eram um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com os Recabitas.